Terminar um relacionamento não é só terminar com uma pessoa. É perder uma forma de viver. É perder a sua forma de viver que foi construída ao lado daquela pessoa. Porque quando nós começamos um relacionamento com alguém, nós construímos uma forma de viver juntos. Quando nós nos separamos, essa forma de viver, ela fica fragmentada. Quem sou eu agora sem aquela história? Quem sou eu agora sem aquela pessoa ao meu lado? Sem morar naquela casa, sem ir naqueles lugares? Quem sou eu? É sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo. Você pode ter chegado aqui nesse vídeo porque você está passando por esse momento onde você acabou um relacionamento, ou você acabou de terminar, ou você está terminando, ou você vai terminar, porque eu fazia isso. Quando eu ia terminar um relacionamento, eu assistia alguns vídeos para eu já entender o processo que eu ia passar. Mas não vamos aprofundar nesse meu detalhe, tá? Vamos olhar exatamente para esse momento onde a gente precisa aprender a viver sozinho de novo. Então, o relacionamento ao qual você saiu pode ser que ele tenha sido um relacionamento longo, pode ser que ele tenha sido um relacionamento curto, não importa. O que importa aqui é a intensidade que foi vivida dentro dele. Pode ser que ele tenha sido um relacionamento bom e pode ser que ele tenha sido um relacionamento ruim. Independente disso, você vai viver algumas fases e compreender essas fases, compreender esses momentos que acontecem após o término, vão te ajudar a viver melhor esse processo na sua vida. Porque é um processo. Tudo é um processo. E quando a gente compreende que é um processo, a gente sabe que a gente não está quebrado, que a gente não vai morrer, porque isso aconteceu, e que a gente vai passar esse processo. Bom, terminar um relacionamento é ter que aprender a viver sozinho. E é aí que está o X da questão, porque talvez você nunca tenha aprendido a viver sozinho. Talvez você tenha passado a sua vida inteira vivendo em torno do grande outro. Como assim? Você aprendeu a amar, a cuidar, a organizar, a dar direção, a se preocupar, a antecipar. E você fez isso pelos seus pais, pelos seus irmãos, pelos seus coleguinhas, e agora você faz isso por alguém dentro do seu relacionamento. E quando essa pessoa vai embora, eu vou fazer isso por quem? Eu vou fazer isso para quem? Eu sempre fiz pelo outro e agora eu já não moro mais com meus pais. Agora eu já não tenho mais os meus irmãos, que eram crianças, os coleguinhas da escola. Agora eu já não tenho esse outro que estava aqui se relacionando comigo. Eu vou fazer isso por quem? Você vai fazer isso por você. E você provavelmente vai ter que aprender a fazer isso por você, porque ninguém nunca te ensinou. Não é ensinado para nós sobre o amor próprio. Não é ensinado para nós sobre o quanto é importante investir em nós mesmos. Vocês já pararam para pensar nisso? Agora, as crianças que estão nascendo agora, a gente já vê um movimento onde isso está sendo ensinado para elas. Mas isso não foi ensinado para mim. Muito pelo contrário, o que foi ensinado para mim é que eu tinha que servir, que eu tinha que ser boazinha, que eu tinha que agradar. Não importava o que eu pensava, o que eu queria, o que eu desejava. E eu sofri muito com isso. Talvez você tenha sofrido também. E talvez você esteja sofrendo agora no término do seu relacionamento porque você não sabe como fazer por você. Você só sabia fazer pelo outro. Essa forma que você foi construindo para viver ao lado de uma outra pessoa, ela pode ter sido boa ou ruim. Você pode ter construído uma versão sua maravilhosa, que te ajudou muito, mas você pode ter construído uma versão sua que ficou muito pesada para você. E só você vai saber qual foi a versão que você construiu para poder viver ao lado dessa pessoa. Porque é muito difícil hoje em dia a gente encontrar uma pessoa que ela entrou no relacionamento sendo ela mesma. As pessoas elas entram no relacionamento tentando ser outras pessoas para que aquele relacionamento dê certo. Ao invés de entrarem sendo quem elas são para que o relacionamento nasça a partir dali. Então esse vídeo também é uma oportunidade para que você construa um relacionamento melhor a partir daqui. Se foi um relacionamento muito bom,
você vai sentir falta de muita coisa, principalmente nos primeiros dias, nas primeiras semanas. Você vai sentir falta do café que vocês tomavam juntos, da refeição que vocês faziam juntos, dos passeios que vocês faziam juntos, das brincadeirinhas que vocês faziam juntos, da forma como o outro sorria, da forma como o outro caminhava, brincava. Vão aparecer em você, vão brotar na sua mente do nada detalhes, nuances. É um barulho, é uma música, é um assovio, tudo vai fazer você lembrar. Porque foi um relacionamento bom. Então você tem coisas boas para lembrar. Então é normal que isso volte na sua mente, que você fique lembrando dessas coisas. Você não fica lembrando dessas coisas, nossa, eu lembro tanto, deve ser porque eu amo. Não, você lembra porque foi bom, a gente lembra do que é bom. Mas a gente não lembra só do que é bom, a gente lembra do que é ruim também. Então parar de romantizar esse momento é muito importante para que você sofra menos, tá? Se foi um relacionamento ruim, se não foi uma relação tão boa, você vai sentir de início um certo alívio, mas você vai sentir também uma estranheza, um vazio, com o qual você não vai saber muito bem lidar. No sentido do, nossa, parece que vai acontecer alguma coisa. Nossa, será que é assim mesmo? Nossa, você fica meio que esperando que o pior vai acontecer. Isso aconteceu comigo em um relacionamento, quando eu saí desse relacionamento, que foi um relacionamento muito conturbado. Eu lembro que eu me separei dessa pessoa e eu fui morar com a minha irmã. E nos primeiros dias eu achava muito estranho morar com a minha irmã, porque eu acordava e tinha paz. A gente dava bom dia, a gente tomava café, tava todo mundo rindo, brincando, e aí eu ia trabalhar, e aí eu voltava, tava tudo bem. Aí eu acordava no meio da noite assustada, achando que ele ia chegar com o som alto, bêbado, brigando. Então eu lidei com isso. E entende? Isso ficava vindo na minha memória. Eu levei um tempo para lidar com a paz, para entender que era possível ter paz. E é nesse momento que muitas das vezes algumas pessoas caem em algumas armadilhas, porque por elas não suportarem um lugar de paz, elas acabam voltando para o caos, porque é o caos que é familiar para elas. Então, observe, né, em qual das duas relações você está. Me conta aqui nos comentários se você está saindo de um relacionamento muito bom e do que você vem sentindo falta, ou se você está saindo de um relacionamento que foi muito difícil e o que ainda fica vindo na sua mente. Vamos compartilhar um pouco essa história. Assim como eu compartilho com vocês, vocês compartilham comigo, tá? Ah, e esse vídeo que eu tô gravando foi a pedido de uma seguidora aqui do YouTube. Eu fico muito feliz. Então deixe também você um tema que você gostaria que eu gravasse um vídeo. Eu tenho certeza que vai poder te ajudar de alguma forma, que eu faço com muito amor e muito carinho. Ok. Então, você pode sentir falta, independente se foi ruim ou se foi bom. A minha intenção é que você compreenda esse processo que você está vivendo na sua vida, independente de qual fase você está. Eu vou trazer aqui para vocês alguns, não fases, mas algumas nuances que acontecem, né? Porque elas acontecem ao mesmo tempo, então não são fases, você não vai passar de fase, elas estão acontecendo ao tempo todo. Mas o meu convite aqui para vocês ao carro, eu não entendo por que tanto barulho. O meu convite aqui para vocês é que vocês possam sair da moldura. O que é isso? Eu gosto muito de usar esse exemplo, porque imagina que você está dentro de um quadro. A sua vida, ela é a pintura desse quadro e você está lá dentro. Então você não consegue ver o quadro do lado de fora. Você está dentro dele. Então você só vê aquilo que está acontecendo em sua volta. Quando você sai desse quadro, quando você sai dessa moldura, você consegue ver por completo o que está acontecendo. E aí você vê que você está sofrendo por coisa que é relativamente pequeno ao tamanho do que você ainda vai viver. Compreende? É isso que eu quero que vocês entendam. Quero que vocês saiam da moldura, eu quero que vocês deem um zoom out, eu quero que vocês vejam a vida de vocês de fora, como alguém grande, tá? Não como alguém pequeno que está passando pelo fim do mundo na vida. Eu sei que o término de um relacionamento dói, eu já passei por isso. Não só saindo de um relacionamento ruim, mas saindo de um relacionamento bom também. Então eu sei o que é. Eu sei que é uma dor,
que ela começa aqui, parece na boca do estômago, um vazio, você perde a fome, você acha que você vai morrer, parece que não tem nada dentro de você, é um oco, não é isso? Eu sei. Mas isso é pequeno referente a tudo que você vai viver e a grandeza da sua vida, eu posso te garantir isso. Uma das coisas que é preciso compreender é que após um término de um relacionamento vai acontecer um luto. Independente se foi bom ou se foi ruim. O luto, ele não é só quando uma pessoa morre. Ele é quando algo encerra na sua vida. Então pode ser um luto de uma amizade, pode ser um luto quando você sai de um trabalho que você ficou muito tempo, que você gostava muito, pode ser um luto de algum momento que você precisa encerrar na sua vida, ou realmente o luto de alguém que já se foi. Mas o luto precisa ser vivido. É importante compreender que tem sim um luto acontecendo na sua vida. O luto é um ciclo. Um ciclo abre e fecha, é um ciclo, encerrou um ciclo. Os lutos são simbólicos e eles precisam ser elaborados dentro de nós. Né? O luto é o quê? É um nascer e um morrer. A vida é isso o tempo todo. Até mesmo dentro de um relacionamento longo, o relacionamento passa por fases dentro dele, onde aquilo nasceu, viveu, morreu e deu lugar ao novo. Eu, por exemplo, gravando esse vídeo, que interessante você está fazendo hoje, 6 anos de relacionamento com o meu parceiro, 6 anos que a gente está junto, e estávamos outro dia conversando e eu até chorei de lembrar do quão gostoso e do quão intenso era quando a gente começou. E a gente viveu aquilo, e aquilo se encerrou em um ciclo e deu espaço para uma nova fase dentro do mesmo relacionamento. Então, aquilo não vai voltar. Aquilo pertenceu àquele momento, àquele lugar da história, aquele instante da história. Aquilo não vai voltar. Mas deixa uma lembrança muito boa, muito gostosa pela forma como foi vivido. E ali abriu espaço para uma outra experiência. Isso é amadurecer dentro do próprio relacionamento. Então não tem que ter medo do encerrar ciclos. Coisas melhores virão. Coisas mais maduras virão. Isso é muito bom. Isso é amadurecer. E é muito importante que nesse momento você tenha respeito consigo mesmo. Respeito com esse processo que você está vivendo. É você que tem que ter respeito com isso. Porque a partir do momento que você tem esse respeito com você, você consegue se posicionar, exigir que o outro te respeite também. Na verdade, nem é exigir, porque quando a gente tem respeito com a gente já mostra automaticamente que o outro precisa nos respeitar. Isso é muito importante. E é nesse momento que você começa a avaliar o que é seu, o que é do outro, o que fica, o que não fica. Peraí, isso aqui já não é meu, isso aqui é do outro. Isso eu não vou levar comigo, isso aqui vai ficar. Isso é bom, isso eu aprendi com ele, isso eu vou levar para mim, vou aplicar dessa forma na minha vida. Então você vai olhando o que vai ficar, o que não vai, o que você vai levar, o que você não vai levar. Você vai olhar também de que forma você está saindo dessa relação. Porque eu, quando saí desse relacionamento meu que eu trouxe de exemplo para vocês, eu saí extremamente machucada. Eu deveria muito ter ido para um processo psicológico e eu não fui. Eu acreditei que eu ia conseguir lidar com aquilo sozinha. Por quê? Porque na época eu estava estudando muito sobre autoconhecimento, foi quando eu comecei a mergulhar mais ainda nesse mundo de autoconhecimento, né? E foi a partir dali, desse término, que eu fiz todas as minhas formações de constelação familiar, psicanálise. Então eu deveria ter procurado um profissional naquela época, eu não procurei, eu achei que apenas a minha busca por conhecimento e o meu mergulho no mundo do autoconhecimento iria me ajudar ao ponto de lidar com todos os traumas que tinham ficado. E não, nem tudo a gente consegue fazer sozinho, né? A gente está aqui para se relacionar com o outro e o olhar de um outro, quando ele profissional sobre nós, nos ajuda, nos sustenta, nos ampara, sabe? Nos permite analisar realmente aquilo que está acontecendo. Então, se você está nesse momento, saiba que eu posso te ajudar nesse processo. Hoje, né? Eu sou essa profissional que posso te ajudar nessa travessia, nesse processo que você está vivendo de término. Então, esses traumas, eles podem te impedir, sabe, de construir um novo relacionamento, de construir um novo relacionamento limpo. Porque se você vai para um relacionamento repetindo o que você viveu nesse, você não vai viver um novo relacionamento. Você vai ficar encontrando a mesma pessoa em corpos diferentes, para que você possa reviver a mesma história.
até que você aprenda essa lição. Então, por que é tão importante eu sair de um relacionamento e fazer esse balanço? Por que é tão importante eu sair de um relacionamento e olhar para o que vai ficar, o que não vai ficar, o que é meu, o que é do outro, o que eu aprendi, o que eu não aprendi, o que é trauma, o que é dor? Porque é dessa forma que você vai conseguir se relacionar de uma forma diferente com outra pessoa. Caso contrário, você só vai repetir. Faz sentido para você? Por isso que eu falo que quando a gente termina um relacionamento, é muito importante que a gente não se envolva tão imediatamente com outra pessoa. Porque isso demonstra uma carência enorme dentro de você. Você ainda nem conseguiu viver o luto, nem conseguiu viver a separação por completo daquilo, desse atual, né, que tá saindo agora da sua vida, e você já emenda em outro. Isso mostra uma carência emocional absurda. Eu não consigo nem ficar sozinha para elaborar o luto de um processo. Eu sei que dói, eu não tô falando que dói, mas você vai levar coisas do relacionamento passado para esse, de uma forma muito intensa, que poderia ter sido mais elaborada para que você sofra menos. Outra coisa, se você tá saindo de um relacionamento e você ainda não elaborou o luto desse relacionamento, você está com essa vibração. Uma vibração de quem acabou de sair de um relacionamento e ainda tem um monte de coisa para ser elaborada. Que tipo de pessoa você acha que você vai atrair? Você acha que você realmente vai atrair uma pessoa livre, leve, disposta, desimpedida? Não, você vai atrair o mesmo que você. Então é muito importante que você trabalhe a sua vibração para que você possa atrair uma pessoa melhor. Para que você possa se relacionar de uma forma mais madura, para que não aconteça a mesma coisa novamente com você. Eu acho isso imprescindível. Saindo do luto, uma outra nuance que vai acontecer nesse processo são as negociações. Você vai ficar o tempo todo conversando com a sua mente. Ah, e se eu tivesse feito assim? Ah, e se eu tivesse feito assado? Nossa, naquele dia, não sei o quê. Ah, mas talvez, né? Ah, deve ser por isso. Ah, deve ser por aquilo. Isso não vai te levar a lugar nenhum, ficar tentando negociar com o que deveria ter sido. É preciso ser muito maduro e adulto para realmente olhar. Foi assim, foi assado, esse é o fato, eu tiro esse aprendizado. E confiar que a vida vai te entregar aquilo que você precisa saber. Não ficar cavando ali, buscando, né? Você pode também, nesse processo de negociação, começar a olhar para o que aconteceu e diminuir. Por exemplo, aconteceu algo grave no seu relacionamento e você olha, ah, não, aquilo lá não foi nada, não. E foi. Aquilo te machucou, aquilo te doeu, aquilo te marcou de alguma forma e você ignora. Talvez você tá aí achando que saiu de um bom relacionamento e na verdade não saiu, você só não quer ver, não quer enxergar, não quer assumir. Por quê? Né? Tem isso também. E aí você começa a pensar em voltar. Porque é nesse momento que você começa a sentir falta até do que te faz mal. É onde moram as armadilhas. Quando você começa com esse processo de negociações com você, você começa a cair nesse lugar onde você pensa assim, e se eu voltar? E aí, compartilhando um pouco do meu processo, quando eu estava nesse término de relacionamento, quando eu estava me separando, eu passei por todos esses momentos aqui que eu estou falando com vocês, e eu cogitei sim a possibilidade de voltar, e eu voltei. Eu voltei sim, por que eu voltei? Porque eu ouvia falar muito que a gente tem que fazer de tudo para salvar um relacionamento. Então eu voltei umas 2, 3 vezes, eu acredito, e eu me arrependi amargamente de ter voltado, porque todas as vezes que a gente volta para um lugar que nos machuca, a gente se machuca mais ainda. É como se você estivesse tentando caber em um lugar que não te cabe mais, sabe? Imagina que aqui tem uma caixinha desse tamanho e você já tá desse tamanho e você fica tentando se enfiar lá dentro para caber naquele lugar. É óbvio que isso vai te machucar. Não tem outra opção a não ser te esfolar toda e te machucar. Então eu me arrependi muito por isso, porque eu já sabia que tinha terminado. E mesmo assim eu tentei, porque na época eu era muito jovem, muito imatura, e o que prevalecia sobre mim era o que os outros ainda falavam. Né? Então eu estava ali tentando mais uma vez, salvar mais uma vez. E isso acaba machucando muito a gente, então toma muito cuidado com isso, tá? Para que você não sofra tanto. Nesse momento de luto acontece uma coisa que é bem interessante também. Em algum momento você vai acordar se sentindo muito bem.
E você vai se questionar, por que eu estou me sentindo tão bem assim se eu acabei de terminar um relacionamento? Me conta aqui se você já sentiu isso. É um alívio tão grande, mas é tão... Não é tão bem visto, né, pela sociedade, parece. Tá todo mundo esperando que você sofra, ou você mesmo está esperando que você sofra, que você não se dá a permissão de sentir essa paz e esse alívio. E nesse momento de negociação, a sua mente, ela fica o tempo inteiro conversando com você. Porque você está tentando encontrar uma nova forma de existir no mundo. E tá tudo bem, tá tudo certo. Não tem problema nisso, sabe? É como se você estivesse deslocada, eu acho que a palavra é essa, você se sente deslocada, né? Porque você vê que as pessoas estão seguindo o caminho delas, elas estão vivendo a vida delas normal, né? Os amigos continuam vivendo suas vidas, os casais continuam vivendo suas vidas, quem tem filhos continua vivendo, tudo vivendo sua vida, você tá deslocada. Como se você não tivesse um chão, como se você não tivesse um canto, você não tivesse um lugar, né? Mas esse lugar é dentro de você. Você está deslocada dentro de você. Saindo dessas nuances de luto e de negociação, a gente entra para uma outra nuance, que é a nuance da rotina. Você vai ter um espaço vazio na sua vida agora. Por quê? Quando o outro vai embora, fica um espaço. Você só sabe o tamanho do espaço que o outro ocupava quando ele vai embora da sua vida. Porque aí você tem a oportunidade de preencher esse espaço. Concorda comigo? E aí você vai descobrir que talvez você não tinha tempo para você. Porque tudo que você fazia para o outro. Aí agora você consegue fazer um monte de coisas para você. Aí você, caramba, por que eu não fazia isso antes? Ah, mas é porque eu fazia tudo pelo outro, né? Agora eu tenho tempo de fazer para mim. Outra coisa é você perceber que o que era interessante nessa vida que foi construída ao lado da outra pessoa é que a vida da outra era interessante, não a sua. Você simplesmente grudou igual um carrapato no outro e foi viver a vida dele. Aí agora que ele foi embora, você não tem vida. O que você tem de interessante na sua vida hoje? E eu estou te falando isso aqui porque eu passei por isso, tá? Eu vivi um relacionamento muito intenso durante 3 meses, a gente terminou, eu quase morri, eu emagreci, eu não comia, e eu fui olhar pra minha vida e falei assim, eu não tenho nada na minha vida, nada. E foi aí que eu fui começar, falei assim, não, pera, deixa eu começar a estudar, deixa eu fazer uma atividade física, deixa eu cuidar da minha alimentação, deixa eu ser interessante para que o outro veja a minha vida como interessante. E aí ele queira encontrar um espaço dentro dela para que ele possa caber. Compreende a diferença? Então você vai ter tempo, você vai ter espaço, você vai ter silêncio, você vai ter um vazio para preencher. E você vai preencher com o quê? É nesse lugar que mora a armadilha do você querer fugir. Porque como você não sabe, você não aprendeu a viver sozinha. Aí de repente você tem esse espaço todo na sua vida, você não sabe como preencher, o outro foi embora. Aí pode passar na sua cabeça assim, o que eu vou fazer com isso? Eu não sei o que fazer com isso. Eu vou grudar no primeiro que aparecer aqui, me relacionar no primeiro que eu esbarrar e pronto, já preencho todo esse espaço. Cuidado. Cuidado para você não preencher esse espaço com qualquer coisa ou querer fugir desse espaço, tá? Algumas pessoas dentro dessa dinâmica da rotina, elas tendem a manter tudo igual. Ah, que a gente acordava e tomava café, aí ela acorda e toma café e fica chorando enquanto ela tá tomando café. Ah, que depois a gente ia pra academia, ela vai pra academia, chora na academia, ela não consegue nem ir pra academia. Ah, a gente almoçava, no domingo a gente fazia tal coisa, ela vai e continua fazendo tal coisa, assim a pessoa, ela vai aumentando o sofrimento dela. Eu vejo nisso uma oportunidade incrível de mudar. Porque eu uso a minha rotina para alcançar objetivos, para alcançar resultados. Então, hoje, por exemplo, eu posso ter uma rotina perfeita. Se eu entendo que ao mudar determinada coisa eu vou ter um resultado melhor, eu mudo essa rotina. Então, é a oportunidade que você tem de mudar a sua rotina para ter uma vida diferente, para construir uma relação consigo mesma de uma forma diferente. Então, você pode desenvolver novos hábitos, você pode encontrar um novo ritmo de fazer as coisas, o seu ritmo, porque talvez você fazia no ritmo do outro, você vai encontrar uma nova forma de pensar. E aí você pode desenvolver novas habilidades,
encontrar um novo esporte, mudar de academia, treinar em um outro horário, frequentar novos lugares, ser uma pessoa mais imprevisível, sabe? Dentro de um relacionamento, uma dos pontos que a gente tem que se atentar é a gente não se tornar muito previsível. A gente não se tornar tão fundido no outro. Porque se você se torna uma pessoa muito previsível e muito fundida no outro, com o passar do tempo, isso fica monótono, isso fica desgastante. A libido, o tesão, o desejo, ele precisa de alteridade para existir. Ele precisa de espaço, de uma certa tensão, de um certo mistério, sabe? E isso só é possível de uma forma saudável quando você faz por si. Quando a sua vida é interessante. Você é tão centrado, você tem uma vida tão legal, tão interessante, que você tem a oportunidade de ter uma outra pessoa da mesma forma do seu lado. Esse negócio de que nós somos duas metades, isso não rola. Eu não quero me relacionar com alguém que é uma metade, eu quero me relacionar com alguém que é inteiro. Por isso eu me torno inteira. Então cuidado também com os ditados que você fica repetindo aí, tá? Presta atenção nisso. O que dói dentro do término não é sobre o outro. Ah, o outro foi embora, o outro me deixou. Ah, eu estou sentindo a falta do outro. Não, é sobre você. É como você lida com essa situação. Porque você concorda comigo que cada um lida de uma forma diferente? Se cada um lida de uma forma diferente, quer dizer que existe várias formas de lidar com isso. Qual é a forma que você vem lidando? Você está tornando esse processo mais difícil ou mais fácil para você mesma? Reflita sobre isso, tá? Quem é você sem aquela história que você contava, sem aquela história que você vivia? Quem é você sem aquela pessoa? É você que vai ter que descobrir, porque a vida é isso, é você construir a sua experiência dia após dia, detalhe após detalhe, nas suas próprias mãos. Ninguém vai te entregar a forma de viver pronta. Você acha que sim, né? Porque a gente cresce assim, eles vão ditando pra gente a forma da gente viver, como se a gente não pudesse encontrar a nossa própria forma de viver. Parece muito triste, mas eu vejo muito ouro aqui, porque é nesse momento que você tem a chance de fazer diferente com maturidade, de fazer diferente a partir do seu lugar, de escolher o que você quer, o que faz sentido para você, não escolher a partir dos seus traumas, dos seus medos, das suas dores, a partir dos seus relacionamentos com seus pais. Olha para a sua vida agora. Será que você está repetindo a mesma coisa que sua mãe, a mesma coisa que seu pai, o mesmo roteiro da sua mãe, o mesmo roteiro do seu pai? Que dia que você vai realmente se tornar um indivíduo e viver um roteiro diferente? Viver a sua própria história. A gente vê muito isso, né? Todas as constelações que eu faço, tá lá a pessoa repetindo a mesma coisa dos pais, de forma consciente ou não. Então, sustentar esse momento, né? Sustentar esse vazio, sustentar essa solidão que aparece, que surge, que vem após o término, porque é você terminar que você já pega a solidão vazia ali. E sustentar isso é você assumir a responsabilidade da sua própria felicidade. É você tirar a felicidade da mão do outro. Peraí, me devolve que esse negócio aí é meu, quem vai cuidar disso aqui agora sou eu. Aí você pega a sua felicidade, eu vou cuidar dela a partir de agora. Nunca mais a minha felicidade vai estar na mão do outro. Eu nunca mais vou depender do outro para ser feliz, da vida do outro para ser feliz, da rotina do outro para ser feliz. Eu sei onde eu estou. Se o outro for embora, eu sei me organizar. Compreende a diferença? Então, sustentar essa solidão é muito importante. Então, a gente já olhou para a nuance da rotina, do luto, né, da rotina, do luto, das negociações. Agora a gente vai olhar para os medos. Porque, sim, existe muito medo nesse processo. Ah, eu vou ficar sozinha para sempre? Será que eu vou encontrar alguém? E aqui eu quero trazer algo bem interessante para vocês. Vocês já pararam para pensar que acreditar que aquela pessoa é a única pessoa que poderia dar certo com você é um pensamento de escassez absurdo? Porque a quantidade de gente que existe no mundo e você acredita que aquela é a única pessoa disponível para você. Fala sério. Isso é muita escassez. A vida é muito abundante. Existem muitas pessoas maravilhosas por aí. Se você não acredita nisso, é preciso trabalhar essa crença
Porque você só vai atrair aquilo que você acredita. Eu encontrei pessoas maravilhosas todas as vezes que eu terminei, muito melhores que as anteriores. Por quê? Porque elas eram ruins? Não, porque eu me tornei uma melhor. E porque eu acreditei que seria possível encontrar uma pessoa melhor. Uma pessoa... Eu empolgo e falo demais. E falo rápido, não precisa nem acelerar o vídeo. Porque eu me tornei uma pessoa melhor. E acreditei que assim poderiam aparecer pessoas melhores. Melhores para aquele momento de vida que eu vivia. Melhores para aquele processo que eu estava vivendo. Que casavam melhores com os meus valores. Então não é que a pessoa era ruim. É que para aquilo que eu buscava não estava encaixando. É importante compreender isso. Sair dessa escassez de pessoas. E nós nascemos dependendo do outro. E essa parte aqui, ela é muito interessante, gente, que eu vou falar com vocês. Prestem bastante atenção. Nós nascemos dependendo do outro. E precisamos ser adequados para que o outro nos ame. Então eu nasci dependendo do outro. Eu nasci dependendo que o outro me alimentasse, que o outro me desse água, comida, trocasse a minha fralda, me desse abrigo, me orientasse, me desse direção, cuidasse de mim, me protegesse. E em troca, eu precisei ser boazinha para ser amada. Eu precisei ser obediente. É isso que é passado para nós. Vocês já observaram isso? Olha, eu cuido de você, eu te dou educação, eu te dou comida e em troca você precisa me obedecer. Você precisa colaborar para que eu te ame. Então você precisa ser boazinha, porque eu não vou te amar do jeito que você é. Então você precisa se encaixar dentro das regras que eu estabeleço. Compreende? Então a gente já nasce dependendo do outro. Quando a gente se torna adulto e a gente fica sozinho, a gente volta para essa dinâmica. E aí você começa a ter uma sensação de que você está inadequada. Consegue compreender? Mas você está inadequada para quem? Para esse grande outro que vai chegar para você e vai dizer: olha, eu preciso que você seja assim, seja assada, eu preciso que você colabore com esse processo para que eu te ame, para que eu fique a seu lado. O amor, gente, ele mora na falta. É você compreender que a pessoa que está do seu lado, ela não é perfeita. E que aqueles defeitos que ela tem, você também tem em algum nível, algum grau dentro de você. Eu não estou falando sobre você continuar com uma pessoa que te machuca, que te diminui. Não, eu falo porque você não vai encontrar alguém perfeito. Não existe perfeição aqui. É muito interessante que você olhe para esse ponto do que realmente é o amor. Não esse amor romântico, minha outra metade, vamos viver juntos para sempre. Não, um amor real, um amor possível, onde você escolhe o outro todos os dias, onde você não precisa se diminuir para caber, onde você não precisa deixar de ser quem você é, onde o outro sustente a sua grandeza. Isso é muito importante, muito importante. Terminar um relacionamento não é fácil. Terminar um relacionamento é doloroso, não é gostosinho. Mas é uma dor que organiza você. É uma dor necessária. É uma dor onde você vai conseguindo colocar as coisas no lugar e vai voltando para o eixo. Os próprios términos, eles são feitos, eu acredito, em algum nível, em algum grau, para que a gente possa criar um relacionamento conosco. Então eu preciso terminar com o outro para criar um relacionamento comigo primeiro. Talvez não tenha dado certo com o outro porque não deu comigo primeiro. É muito importante olhar para isso, né, e colocar as coisas no lugar. Se você não atravessar esse processo de término, de vazio, de luto, de negociação, de solidão, de medo, de incerteza, você vai vivendo uma vida que já acabou. Então, se você não sustentar esse processo de que realmente chegou ao fim, você vai ficar tentando sustentar algo que já não existe mais. Faz sentido para você?
Ficar lutando para sustentar o que já não existe mais dói muito mais do que deixar ir. E é isso. São esses os pontos que eu senti no meu coração que eu deveria falar para vocês hoje. Eu acredito que eu tenho colaborado de alguma forma. Eu trouxe aqui um pouco das experiências, daquilo que eu vivi, do que eu vejo na clínica, né? Quando os meus clientes chegam, quando eles trazem essa dor. Eu sei o quão difícil é, por já ter experienciado isso na pele e pelo que eu vejo todos os dias na clínica. Então, se você está passando por isso, não sabe como lidar, está realmente insuportável, me envie uma mensagem, eu posso te ajudar nesse processo. E não desista. Nada é por acaso. Um beijo enorme no seu coração e até o próximo vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu comentário. Isso ajuda muito o meu trabalho. Um beijo.